Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Momento Político, segunda-feira, 15 de agosto. E você confere no programa de hoje informações sobre a declaração de bens dos candidatos ao Senado em Goiás. Também a participação de políticos goianos na festa de Nossa Senhora da Badia, o fim do prazo para solicitação do voto em trânsito e ainda uma entrevista completa com o candidato à reeleição à Alego, Thiago Albernaz. Os 9 candidatos a senador por Goiás já declararam seus patrimônios ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O valor informado pelos postulantes goianos variou de 198 mil a 41 milhões. Quem está no topo dessa lista é o ex-senador Wilder Moraes, do PL. Na base da lista temos Manu Jacob, do PSOL, com R$ 198.600. Dos candidatos disputando o pleito deste ano, apenas Leonardo Rizzo, do Novo, não havia concorrido na eleição anterior. Ou seja, é possível, a partir disso, estabelecer uma comparação em relação ao crescimento patrimonial de cada um dos candidatos. A oscilação completa e a lista de cada um deles estão disponíveis no nosso site na internet, o hoje.com. E na coluna Xadrez de hoje, assinada pelo jornalista Wilson Silvestre, ele traz detalhes da movimentação política na Romaria de Muquem. Aqui está a coluna do Wilson com toda a análise a respeito dessas movimentações na festa, bem como aquela charge ali que você acompanha ao lado. Todo esse material, como eu reforço sempre, ele pode ser conferido no nosso site hoje.com inteiramente de maneira gratuita. Basta acessar o site e consultar o PDF do jornal impresso desta segunda-feira. Mudando de assunto, termina nesta quarta-feira, dia 18, o prazo para solicitação de voto em trânsito. Essa modalidade de voto é útil para aqueles que não estarão em suas cidades durante o primeiro ou segundo turno das eleições. Portanto, atenção! Se nos dias 2 e 30 de outubro você não estiver próximo do seu colégio eleitoral, mas ainda assim fizer questão de votar, basta procurar qualquer cartório eleitoral sem agendamento e solicitar a mudança temporária do voto. Vale lembrar que o voto em trânsito só é aprovado se a cidade para a qual você vai transferir seu voto tiver mais de 100 mil habitantes. E para a gente finalizar agora, mostraremos uma entrevista completa com o candidato à reeleição ao cargo de deputado estadual à Assembleia Legislativa, Thiago Albernaz. Bom, e agora a entrevista exclusiva com o candidato à reeleição à Alego, Thiago Albernaz, do MDB. Thiagão, muito obrigado pela visita aos nossos estúdios, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos nesse momento aí onde nós estamos colocando o nosso nome, mais uma vez, à apreciação de todos os goianos, ter a oportunidade de ter aí um meio, um canal de comunicação como o de vocês aqui, de toda a estrutura do Hoje, né, para que a gente possa estar falando um pouco do que foi esse mandato e das perspectivas que nós temos daqui para frente também. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. E é justamente sobre isso que eu gostaria de começar, né, o nosso bate-papo, né? Você, deputado, agora candidato à reeleição, queria saber o que deu para fazer aí nesse primeiro mandato na Alego. Muito positivo. Eu cheguei na Assembleia como um dos deputados mais jovens, né, de idade, tendo mandato, o primeiro mandato como parlamentar do estadual. Tive a oportunidade de ser vereador em Goiânia, disputei uma eleição como candidato a vice-prefeito na nossa capital. Em 2018, chegamos à Assembleia Legislativa, né, com uma importante votação, né, e buscando, obviamente, consolidar a representatividade de pautas que a gente já tinha conosco já desde um trabalho político. E durante esses 4 anos foi extremamente muito positivo. Eu chego com uma avaliação hoje de que nós conseguimos entregar resultado, de que a gente tem um bom serviço prestado e até isso que me dá a segurança e a confiança também de apresentar mais uma vez como uma opção. A gente levantou grandes pautas e bandeiras dentro da Assembleia Legislativa ao longo desses últimos 3 anos e meio. Eu destaco aqui a luta pelo fim da cobrança do DIFAL, né, de um imposto estadual que nós temos hoje aí, que é a cobrança da diferença de alíquotas, né, da importação de mercadorias entre um estado e outro. Isso foi uma bandeira que nós levantamos, conseguimos o apoio do CDL, né, de um diálogo que foi amplamente discutido com a Secretaria de Economia e também com os comerciantes do nosso estado. Isso foi uma pauta que alavancou muito esse nosso mandato, deu uma notoriedade muito importante ao longo dos 2 primeiros anos de mandato. E nós temos também uma pauta que se consolidou ao longo desse trabalho desses últimos 4 anos, que foi o trabalho voltado ao terceiro setor, né? Uma bandeira que nós temos já conosco desde a minha trajetória inicial lá na Câmara Municipal de Goiânia e que na Assembleia Legislativa nós criamos
a Frente Parlamentar do Terceiro Setor, criamos um vínculo muito forte com as entidades do nosso estado e hoje a gente tem essa representatividade, nós somos tidos, né, nesse meio das instituições, das associações, das ONGs, que trabalham muitas das vezes nessa área mais assistencial, de mais vulnerabilidade, ou com as pessoas que têm a necessidade de uma intervenção maior. A gente tem hoje um trabalho muito presente, muito forte, muito envolvido. Então, acho que isso foi uma consequência de um trabalho que a gente vem fazendo a médio e longo prazo, de lá para cá, um trabalho que se consolidou com leis dentro da Assembleia Legislativa, com portas abertas junto ao governo do Estado, com editais, chamamentos, que nós conseguimos com a representatividade da população. E claro, também eu sou economista de formação, ao longo desses 3 anos eu tive a oportunidade na Assembleia de presidir a Comissão de Finanças e Orçamento dentro da Assembleia Legislativa. E lá nós pautamos a lei do RRF, do Regime de Recuperação Fiscal, né, também a concessão de parte da empresa da Saneago, que foi uma pauta que nós conduzimos dentro da Assembleia, a reforma do Estatuto do Servidor, que eu fui o relator dessa pauta. Então, assim, foram dezenas de atividades, de momentos ali dentro da Assembleia, que enquanto parlamentar a gente conseguiu desempenhar um bom papel. Né? Nos 2 primeiros anos de mandato, eu fui tido o deputado que mais apresentou, na verdade, desculpa, não que apresentou projeto de leis, que teve o maior número de projetos de leis sancionados. Então isso também é um marco, né? um mandato que a gente fez extremamente dedicado mesmo a desempenhar um bom papel. Eu acho que números, dados, esses retratos é o que dá a oportunidade de a gente chegar agora de cabeça erguida, de peito aberto e nos apresentar mais uma vez pedindo essa oportunidade, tendo a convicção de que a gente deu o nosso melhor. De que, independente se a pauta foi vitoriosa ou não, a gente não mediu esforço. A gente comprou a briga, a gente falou a verdade, preto no branco, e conduzimos, obviamente, um mandato que buscasse dar resultado. Isso, a parte parlamentar, que a gente tem essa convicção. E, por um outro lado, a parte de representatividade, onde a gente teve a oportunidade de criar vínculos com os grupos políticos do interior, ajudando, auxiliando, participando do processo eleitoral e que hoje faz com que a gente tenha aí inúmeras parcerias, né, estado afora. A gente deve trabalhar nessas eleições agora em mais de 90 municípios, então isso foi se consolidando ao longo de um mandato participativo, um gabinete de portas abertas, né, dando oportunidade para que as lideranças tivessem em nós um momento ali para que eles pudessem estar trazendo as suas pautas, as suas demandas e tendo a retribuição também por parte representativa da nossa equipe. Então acho que é um mandato que, sem sombra de dúvidas, assim, eu te confesso, na minha intimidade, Felipe, que se fosse para o mandato se encerrar hoje, a nossa contribuição dentro da Assembleia Legislativa, eu deito tranquilo, com a cabeça tranquila hoje no meu travesseiro, tendo a certeza de que o momento que ali eu estive, eu contribuí e muito para com o desenvolvimento, né, do que depende de um deputado estadual para com o nosso estado. Eu tenho a certeza e a convicção comigo de que nós, em momento algum, nós medimos esforço, né, que em momento algum nós deixamos de fazer aquilo que podia ser feito. Então, assim, eu chego com a consciência muito tranquila de que a gente cumpriu o nosso papel e principalmente aquele eleitor que nos confiou, os quase 15 mil eleitores da eleição passada, que nos confiou a ter um mandato de deputado, a gente chega muito tranquilo de que a gente fez o nosso papel em dar orgulho, né, e a confiança do voto que eles depositaram em nós há 4 anos atrás. Deputado, caso o senhor termine reeleito, né, e volte a ocupar mais uma vez a posição de deputado estadual, o que não deu tempo de fazer nesse primeiro ciclo? O que o senhor pretende fazer agora em termos de propostas, né? O que o senhor vai levar aí para o eleitor que está prestes a decidir pelos seus candidatos aí no pleito que se aproxima? É uma ótima pergunta, Felipe. O parlamento, eles são pautas que muitas das vezes delonga, né? Muitas das vezes sai até das nossas mãos a agilidade de muitos dos processos. A gente, como disse, nós tivemos algumas conquistas, várias conquistas ao longo, né, desses últimos 4 anos na Assembleia Legislativa e nós teremos a oportunidade de, se Deus quiser e com a confiança mais uma vez do nosso eleitorado, a gente reconduzir a essa cadeira dentro da Assembleia Legislativa, de atenuar essas pautas dentro da Assembleia, de ocupar novos espaços, de apresentar novas bandeiras dentro da Assembleia. E eu tenho certeza que bandeiras como essas, que a gente já tem buscado essa capilaridade, seja do comerciante, que tem essa demanda muitas das vezes de ter um representante dentro da Assembleia Legislativa, que vai pautar essa representatividade pela carga tributária, né, que vai lutar muitas das vezes pela desburocratização do serviço público para beneficiar o empreendedor. Essas são bandeiras que a gente tem carregado dentro da Assembleia Legislativa e que é com tempo, isso é com cautela, é com passo a passo que a gente vai conseguir avançar. Né? Durante esses 4 anos nós conseguimos pautar inúmeros exemplos que deram oportunidades dos parques tecnológicos, das startups dentro da Assembleia Legislativa, que fizeram com que o nosso mandato
buscasse um caminho para o empreendedor. E eu tenho certeza que com a consolidação desses mais 4 anos, a gente vai reforçar ainda mais essa nossa participação, né? Desburocratizando o serviço público, fazendo com que a gente tenha agilidade, muitas das vezes, nas demandas, seja no meio ambiente, que nós temos hoje uma pauta extremamente necessária para que a gente possa destravar, né, o desenvolvimento do nosso estado, e a gente tem uma atuação muito forte com isso. Vale ressaltar aí a participação da secretária Andréa Vulcanes, que é uma grande parceira do nosso mandato, mas situações que hoje nós temos elas ainda em pautas iniciais e que nós precisamos entregar ao nosso eleitor, entregar à população do estado de Goiás de uma forma geral, né? E o nosso compromisso é na certeza de que a gente vai continuar não medindo esforço, né, fazendo com muita energia, com muita criatividade, com muita ousadia a participação do parlamento, né, junto à representatividade. Eu acho que essas são características minhas e que, graças a Deus, com a confiança de muitos, a gente tem conseguido entregar esses resultados. O senhor foi eleito pelo Solidariedade, recentemente se filiou ao MDB, né, partido pelo qual vai buscar a reeleição à Leva. Exato. Queria saber o porquê, por que razões o senhor terminou se filiando ao MDB? Hoje o MDB configura um partido da base, né, que está hoje juntamente com o nosso presidente Daniel Vilela concorrendo, né, à vice-governadoria junto com o governador Caiado, e para mim era uma prioridade estar num partido da base e de fato um partido que desse também condições da gente somar em um projeto político maior. O Solidariedade optou por montar uma chapa de postulantes a candidatos a deputados estaduais esse ano e colocou como regra não ter deputados com mandato, para que pudesse ter aí a ascensão de novos candidatos, obviamente que buscam a oportunidade de serem eleitos. E quando essa definição foi tida partidariamente, ele convidou tanto a mim, tanto ao deputado Hamilton, para que a gente pudesse buscar outra ferramenta, né, outro partido, porque neste momento o Solidariedade tinha esse objetivo, de montar uma chapa onde não tinha parlamentares eleitos, né, ou seja, não tinha parlamentares com mandato. E aí, diante disso, nós fomos buscar, obviamente, uma chapa que desse condições, que entendesse o nosso objetivo enquanto parlamentar, que tivesse a definição de princípios, de valores, de ideologia, muitas das vezes voltada para o nosso segmento, e que entendesse o objetivo de resgatar Goiás, de fazer um trabalho pelo nosso estado e que também desse condições de disputar a eleição. Hoje, né, o eleitor acompanha muitas das vezes esse processo político, o partido ele é uma ferramenta eleitoral. Hoje um candidato ele não pode ser candidato independente, sem a vinculação partidária, né? Isso já foi pautado no Supremo, muitos candidatos já buscaram essas candidaturas avulsas, mas hoje é necessário termos um partido. E eu acredito muito no projeto hoje que o MDB tem se colocado a Goiás, da forma como o Daniel tem se colocado como candidato a vice, das suas iniciativas, das suas proposituras, e tendo, né, em mim uma base já consolidada lá atrás, desde o meu avô, do professor Nion Albernaz, que foi deputado federal pelo MDB, que foi prefeito de Goiânia pelo MDB, eu acho que eu volto às minhas origens, eu volto lá atrás na história do professor Nion também e venho para um partido que hoje é liderado por uma jovem referência, que é o nosso próximo vice-governador Daniel Vilela, que é uma inspiração de uma condução de política feita por pessoas jovens, aguerridas e que tem essa determinação. Então, casando todas essas informações, todos esses desejos e aceitando um convite do Daniel, eu me dispus a filiar ao MDB, né, acreditando num projeto de médio e longo prazo, da qual eu quero fazer parte. Demais. A campanha começa amanhã, deputado, onde vocês, candidatos, terão um pouco mais de liberdade, né, nesse trato com o eleitor, nessa visita às bases. Quais serão suas estratégias e quais são os planos aí para esses próximos dias até a eleição de fato? Filipão, a estratégia é dormir cada vez menos. Nós temos 45 dias aí para tentar correr, como eu disse, cerca de 90 municípios que nós vamos estar trabalhando nessa campanha. Então, assim, vai ser uma jornada por esse estado de Goiás. Nós já temos, né, obviamente, um trabalho sendo feito há 4 anos e esse momento é um momento de colheita. Eu costumo muito dizer que quem sabe o que planta não tem medo da colheita. E a gente está usando disso para poder ter a certeza de que nós fizemos boas parcerias, que nós temos grandes amigos aí, estado afora, que acreditam nesse projeto nosso e que vai, obviamente, a 4 mãos, vamos construir uma candidatura vitoriosa no dia 2 de outubro. Esse é o meu desejo, né? Eu vou utilizar de toda a energia, de toda a dedicação, de todo o tempo que eu tiver nesse momento para poder abordar com sabedoria, com respeito, abordar o eleitor de cabeça erguida, mostrando um pouco do que a gente fez na Assembleia e pedindo a confiança dele para que a gente possa, mais uma vez, representá-lo na Assembleia Legislativa. Eu costumo dizer que eu sou daqueles que gostam de fazer política olhando no olho, né? Falando a verdade em primeiro lugar, né? Seja ela positiva ou negativa às expectativas do eleitor, mas a gente sempre vai pautar falando a verdade,
falando com coerência e, primeiro, obviamente, respeitando. Se o eleitor pensa diferente, se o eleitor tem uma opinião diferente, a gente respeita em primeiro lugar, dialoga e tenta convencer. Eu acho que a democracia nos dá essa liberdade de tentar convencer aqueles que pensam diferente de nós. E aí nós vamos utilizar de todo argumento, de toda interlocução e acessão sobre o eleitor também para nos apresentar como essa melhor opção. Tem muitos candidatos e eu me preparei para estar aqui. Então, assim, me sinto vocacionado nesse momento, me sinto chamado para esse embate e, com certeza, não vou medir esforço. E aquele que tiver a disposição, né, de nos ouvir, ele vai ver um candidato muito respeitoso e muito certo daquilo que está disposto a fazer. E é isso que a gente vai fazer daqui para frente. Perfeitamente. Deputado, momento agora para suas considerações finais. Fique à vontade. E eu quero agradecer mais uma vez, Felipe, a você, a toda a equipe de produção dessa estrutura de comunicação hoje, que é o Hoje, né? Vocês que têm um jornalismo de credibilidade no nosso estado. Agradecer a oportunidade de estar aqui em diversas plataformas de vocês e, com certeza, me colocar à disposição. Meu avô, professor Niol Bernas, quando eu ganhei a minha primeira eleição para vereador em 2012, ele me disse algo que eu carrego comigo até hoje. E o homem público, ele não é obrigado a dar nada a ninguém, mas ele é obrigado a dar uma coisa a todo mundo. Ele é obrigado a dar atenção a todos que te procuram. E dessa forma eu venho buscando fazer a minha jornada, dando atenção, dando a oportunidade, porque quem escolheu ser homem público foi nós. É eu que me coloco à disposição da sociedade para ser homem público. Então, eu quero fazer isso com muito respeito ao cidadão, com muito compromisso com as pautas que nós temos e, com certeza, aproveitando das amizades, dos meios de comunicações sérios, como é o Jornal Hoje, para que a gente possa dar atenção a todos que vierem nos procurar. Muito obrigado a vocês. Aqueles que acompanharem essas entrevistas aí, fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço e o pedido para que a gente possa estar sendo avaliado aí de coração por todos vocês. Nós que agradecemos. Boa sorte, deputado. Obrigado, Felipe. Obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Retornaremos agora à programação normal do Momento Político. Essa foi a entrevista com o Thiago. Esse material também pode ser conferido no Jornal Impresso de amanhã. Muito obrigado pela visita, Thiago. Desejamos a você uma boa sorte na disputa. São essas as informações do Momento Político de hoje. Eu agradeço a sua companhia até aqui e o aguardo para um próximo encontro amanhã. Até lá!